Olá, meu nome é Thiago Mesquita, sou fotógrafo e videomaker desde 2003, tenho um estúdio fotográfico. A minha família trabalha com fotografia, minha esposa também é fotógrafa, uma excelente fotógrafa, por sinal. E hoje eu também trabalho como responsável pela parte de vídeos, a produção audiovisual de uma igreja Sal da Terra com mais de 5.000 membros. Uma igreja grande que produz muito conteúdo. E eu estou aqui, separei uma semana especial para você, para que a gente reparta conhecimento no que diz respeito a como fazer a sua imagem ser bem apresentável na internet. Estamos aqui para isso, escolhemos esse cenário, estamos na casa da minha mãe, você vai entender bem essa história, tá? Tudo começou quando a minha mãe precisou de fazer um vídeo para a internet e ela não sabia por onde começar. Como eu trabalho com isso, ela logo me perguntou e nós entendemos o que ela tinha disponível nas mãos para entender o melhor resultado, para obter o melhor resultado. E eu quero te mostrar agora o que nós temos nas mãos também para te oferecer, para que você entenda os recursos. Mas antes disso eu quero te explicar sobre essa semana. É o seguinte, vai ser uma semana toda de muito aprendizado, de muito conhecimento. Isso está disponível para você. Hoje, no primeiro dia, nós estamos falando sobre eu tenho luz. Eu gosto de ser um pouco ambíguo nas frases, né? Deixar duplo entendimento, dupla interpretação. E eu quero te dizer primeiro que você tem luz. Há luz em você. Tá? Mas eu também quero dizer que você tem luz na sua casa, você tem recursos, equipamentos, luzes, abajures e coisas afins que podem resolver o problema de iluminação dos seus vídeos e fotos, certo? Então, observe o que você tem em casa. Essa é a primeira aula que nós temos, nós vamos falar dela daqui a pouco. Nós vamos ter desafios para acompanhar o seu crescimento, acompanhar o seu desenvolvimento. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre o que não devo mostrar. Tá? O que diz isso? Nós vamos falar sobre composição, sobre o que considerar na cena, para que você tenha um bom enquadramento, para que você tenha uma cena interessante e não deixe o seu espectador confuso observando detalhes que ele não tem que ver, tá? Que ele não precisa de se distrair com isso, tá bom? Isso na quarta-feira, tá bom? Fique atento. Vamos ter mais desafios e na sexta-feira tem uma aula muito importante também, que nós vamos falar sobre recursos extras para te ajudar e completar esse entendimento aí sobre fotos, vídeos, transmissão, beleza? Ah, e não esquece de nos acompanhar na rede social, tá bom? Thiago Mesquita, Thiago com TH, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também na internet, no nosso site www.thiagomesquita.com.br. Acompanhe todo o nosso material e você vai ter acesso a muita coisa legal, muito conteúdo interessante, muitas fotos, imagens, vídeos inspiradores para te ajudar aí nas suas criações. Agora eu quero te mostrar o que eu tenho aqui nas mãos, né? Nós estamos falando sobre eu tenho luz, então eu vou te falar as luzes que eu tenho disponível, que eu trouxe para cá. Eu tenho mais luzes disponíveis no meu estúdio, tem muito mais recursos que isso, mas nem tudo é necessário, a gente pode ser simples e objetivo. Lá no estúdio a gente tem muito recurso, muito equipamento, né? Equipamentos caros, esquemas de iluminação avançados, mas olha só, para uma live, para um contato direto de repente naquilo que você precisa, não é necessário às vezes investir tanto. Você pode começar de uma forma simples. E eu escolhi dentro do que eu tenho no estúdio algumas coisas simples até para te mostrar como isso é possível, tá bom? Eu trouxe aqui e vou te mostrar um pouquinho disso, lembrando que você tem algo na sua casa, já vai pensando aí, já vai ativando na sua mente, né, de forma criativa o que você vai utilizar, tá bom? Vamos lá? Eu quero começar essa parte da aula te mostrando o que eu tenho disponível nas minhas mãos, tá? Mas não se esqueça que você vai fazer algo fantástico com o que você tem nas suas mãos. Antes de você ter que gastar, investir, claro que é muito bom investir em equipamentos diferenciados para um resultado especial, mas antes disso é importante que você entenda o que você tem disponível, tá? Com o que você já tem aí na sua casa ou no seu trabalho. Beleza? Eu vou te mostrar o que eu tenho, esclarecer um pouco para ampliar as suas possibilidades, a sua ideia, e você vê que com pouca coisa dá para fazer um resultado fantástico. Esse é um tripé que eu tenho, um tripé pequeno para celular ou câmeras bem pequenas, leves. Aqui eu tenho um adaptador, onde eu coloco o meu celular. Aqui eu tenho duas lâmpadas comuns, de LED nesse caso, engatadas num tripé.
Esse é um adaptador para lâmpadas. E aqui ele tem um suporte onde eu vou colocar um difusor de luz, uma sombrinha, você vai ver isso. Aqui eu posso usar vários tipos de lâmpadas diferentes, até mesmo com temperaturas de cor diferentes de acordo com o meu gosto, tá bom? Aqui eu tenho uma luminária de mesa, uma luminária padrão também, um microfone de lapela. Esse microfone de lapela, ele serve para me colocar, eu coloco ele na camisa, né? Ele vai preso, passando o fio por dentro da roupa, para ficar bem discreto, tem uma captação muito boa. Aqui um fone de ouvido para me monitorar o áudio no começo, para ver se está dando tudo certo. Se você tiver alguém te ajudando, você pode deixar essa pessoa monitorando o áudio o tempo todo, mas se você estiver na gravação, recomendo você monitorar no começo e depois, né, ficar usando um fone desse nem sempre é legal. Dependendo do caso, tudo bem, mas nem sempre é legal. Aqui eu tenho um microfone de mesa, USB para computador ou celular. Esse microfone, eu consigo ligar ele no celular através desse acessório. Esse acessório aqui ele converte USB padrão para USB-C, que é o USB do meu celular, tá bom? Aqui eu tenho um microfone profissional, que eu utilizo ele sobre as minhas câmeras. Esse é um gravador muito bom, muito dinâmico também. Eu consigo utilizar os microfones internos que ele me oferece, tá? Posso direcioná-los, ou eu consigo ligar também um áudio profissional aqui em 2 canais, certo? Essa luz é uma luz de jardim normal, de LED. Está com esse filtro azul para dar algum efeito, você vai entender isso daqui a pouco. Aquela é a sombrinha que eu disse, que eu vou fazer uma ligação dela aqui, inserindo ela aqui, para difundir, para espalhar melhor essa luz e essa luz chegar mais suave. Logo, logo você vai entender isso muito bem. E o celular que nós temos disponível para esse trabalho é um celular desse, que tem 2 câmeras frontais, ó, ali tá as 2 câmeras, tá conseguindo ver? 2 câmeras frontais e 3 câmeras traseiras. É interessante isso, né? Mas que pareça óbvio e muito lógico, é interessante que você precisa conhecer os recursos do seu telefone, tá? Como eu já disse para vocês, isso tudo começou aqui eu ensinando a minha mãe a utilizar esse telefone da minha mãe. E outro dia ela pediu para mim tirar uma foto para ela, na hora que eu estava tirando a foto eu fui e selecionei outras câmeras, ela assustou, falou assim, como que você faz isso? Como assim? Eu não sabia que esse celular tinha esse recurso. E isso acontece com muita gente. O celular tem 3 câmeras e as pessoas às vezes usam só a câmera principal, que é a câmera que já liga direto, né, sem utilizar os outros recursos. Então entenda bem do seu equipamento, utilize o que ele pode oferecer. Tá? Você pode alcançar resultados melhores quando você conhece o que você tem nas mãos. Tá bom? Tanto na câmera frontal, quando ele tem mais recursos, quanto na câmera traseira. Caso o seu celular tenha apenas uma câmera, a gente vai conseguir o melhor resultado com o que você já tem aí, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar, antes de tudo, como primeiro passo, você já deve ter percebido que a câmera na mão aqui não é tão legal. Claro que dependendo da linguagem, dependendo do que está acontecendo, a câmera na mão ela é interessante sim, tá? Igual eu estou fazendo aqui, dá um ar de espontaneidade, um ar de naturalidade, um ar de algo, vamos falar assim, fluido, né? Mas tome muito cuidado porque isso pode cansar quem está do outro lado. Por muito tempo isso cansa. Então para evitar esse cansaço, para que você consiga assistir essa aula mais tranquilo, né, de forma mais estável, de forma mais equilibrada, nós vamos usar nosso tripé e vamos começar pegando ele agora. Pronto, já colocamos aí no tripé, tá firme agora, não vai ficar sacudindo enquanto você assiste. E eu quero te lembrar, antes da gente escolher o que nós vamos usar, o propósito desse curso. Tá? O curso chama Imagem de Propósito e nós já falamos que isso tem 2 sentidos, mas eu quero te lembrar porque isso para mim é algo muito importante. O primeiro é que você faça imagens intencionais, que você saiba como alcançar o resultado que você quer, não por sorte, mas por conhecimento técnico o suficiente para conseguir alcançar esses resultados, tá bom? E o segundo, que também super importante, é que as suas imagens, o seu material produzido, as suas fotos, os seus vídeos tenham um propósito, tenham um sentido, né? Façam diferença, inspire pessoas, mexa no coração, na emoção das pessoas, certinho? Quero te lembrar que eu estou na casa da minha mãe, né? Você já sabe como que essa história começou, e aqui é um quarto.
o quarto que era o quarto da minha irmã, antes dela se casar, e agora ficou disponível para visitas na casa. É o quarto que a minha mãe vai usar para fazer as gravações dela, tá bom? Da mesma forma que a minha mãe, com certeza você conhece pessoas que também precisam, estão nesse desafio de criar novos vídeos, de criar novos conteúdos, e essas pessoas querem crescer, querem melhorar a qualidade das suas imagens, tá? Às vezes, assim como você, pode ser a sua mãe, pode ser a sua tia, pode ser o seu primo, pode ser algum amigo, mas pessoas que precisam dessas dicas para ter resultados melhores. Quero te incentivar agora, enquanto a gente vai escolhendo aqui, compartilhe isso com alguém, chama a galera, mostra, manda esse link para que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Beleza? Tamo junto nessa e vamos cumprir esse propósito. Vamos escolher aqui agora, dentro do que a gente tem de opção, né? Primeiro, o ambiente. Qual lugar seria o ideal para a gente colocar essa câmera fixa, né? E aonde nós vamos fazer nossas lives nesse lugar que nós temos, tá bom? Pode ser que você tenha uma sala, pode ser que você esteja numa área externa da casa, pode ser que você esteja no seu quarto, né? Não sei o que você tem disponível aí para suas lives, para suas reuniões empresariais, suas reuniões de trabalho, né? Ou suas mensagens que você grava de reflexão, independente do que for o seu conteúdo, né? Você está num lugar e você precisa de identificar esse lugar, qual o melhor ângulo, o melhor ambiente, quais as opções que você tem, tá? Eu quero te pedir desculpa por enquanto até aqui a respeito do áudio, mas isso tudo faz parte do ensino. Nós estamos gravando com áudio do celular apenas. Daqui a pouco nós vamos escolher uma dessas modos de captura de áudio e você vai ver a diferença que isso traz para o vídeo, tá bom? Vamos lá. O lugar escolhido para fazer isso por questão de conforto, por questão de praticidade e por questão do contexto do que minha mãe vai gravar, é esse ambiente aqui, dessa mesa. Ela vai conseguir colocar o notebook, colocar bem o celular, ela tem tomadas, ela vai conseguir ligar o som do jeito que precisa, tem uma TV de recurso aqui disponível logo acima. É um lugar muito bom e adequado para isso, certo? Então, esse é o nosso lugar. Primeiro, nós vamos ver em relação à iluminação, aquilo que nós temos disponível no ambiente, qual luz nós queremos utilizar para esse propósito, certo? Aqui agora você está vendo a luz central do quarto, aquela luz que fica no meio de todo cômodo, praticamente toda casa tem isso, né? Nem sempre essa é a melhor luz, tá bom? Por que nós não estamos usando as outras luzes? Porque nós vamos construir esse conceito juntos, certinho? Então me acompanha aqui. Primeira coisa, eu vou testar quais luzes eu tenho disponível, tá? Ó, tem uma luz aqui, tem outra luz ali. Eu devo ligar todas as luzes? Ou não? Nem sempre. Você vai perceber isso daqui a pouco, quando a gente começar a usar um pouco dos recursos que a gente tem. Nós escolhemos que aquele é o lugar, nós identificamos quais luzes nós temos disponíveis de forma já fixa no ambiente e também temos as luzes de acessório, como essa luminária de mesa, como esse suporte aqui para essa luz. E também temos um abajur que já faz parte da decoração da casa. Isso é interessante e provavelmente muito útil. Com certeza você vai ter alguma coisa nesse sentido na sua casa. Pensa bem, dá uma olhadinha nos cômodos, alguma coisa que você pode remover, mudar de lugar, tá bom? Vamos lá. O abajur. Duas luzes que eu tenho disponível. Já deu para ver que elas têm cores diferentes. A luminária de mesa. E a minha luz de jardim, que está com o filtro azul. Esse foi o ângulo escolhido, mas ainda não ajustamos áudio nem iluminação, tá? O que nós consideramos nesse ângulo? O conforto e a possibilidade de uso do computador, tá? Consideramos também, temos uma aula sobre enquadramento, tá? E composição, nós consideramos também a linha do terço, onde quem sentar aqui para fazer essa apresentação está numa linha do terço exata,
tá? E no outro terço eu tenho aqui o notebook com a tela e ainda tenho essa composição aqui que eu posso utilizar, tá bom? Estaria errado se eu colocasse exatamente no centro? Não, mas eu gostei bastante dessa opção de enquadramento e acredito que enriquece muito, certo? Escolhemos esse microfone, é um microfone relativamente simples, tá? Existem microfones bem mais avançados que ele, mas me entrega um resultado fantástico. Ele é USB, vou ligar o USB aqui na porta dele. Na outra ponta, USB com adaptador que vai direto no telefone, certo? Desenrolar o cabo aqui. E após isso, nós já vamos ter outra qualidade de áudio. Microfone conectado, aqui está. Vou ligar minha referência de áudio para ver se deu tudo certo, que eu posso ser surpreendido ao fim da gravação e ver que nada funcionou. Testando. Testando. 1, 2. O áudio já melhorou, tá? Eu tenho que tomar cuidado com o vento. Tanto o vento externo, quando eu estou gravando fora, quanto o sopro. Não dá um efeito legal. Como que eu faço isso? Existem acessórios que chama anti-puff, que ele segura o vento, tá? É uma telinha fininha, tem gente que improvisa isso até com meia calça. É uma telinha fininha que fica na frente para bloquear esse efeito do som, esse puff, por isso que chama anti-puff, tá? O meu microfone não veio com isso, alguns vêm com espuma e outras coisas. Ou eu posso deixar ele numa posição que ele não vai ficar diretamente, né, recebendo esse vento. É algo que eu tenho que tomar cuidado, certinho? Bom, agora nós vamos para a parte da iluminação. E você que está nos acompanhando vai me ajudar agora. A minha esposa está aqui do lado, minha fiel escudeira, né? No amor da minha vida, que também é uma grande companheira de trabalho. Olha eu falando longe do microfone. Com certeza isso já muda um pouquinho na percepção do áudio. Se eu estivesse usando o de lapela, ele me acompanharia nesse processo, tá bom? É algo que você pode considerar se você vai ficar fazendo essas interações de virar demais e mudar de ângulo e tal. Um microfone que te acompanha seria o mais adequado. Bom, eu vou pedir para minha esposa agora trabalhar com as luzes. Nós vamos verificar novamente as luzes que nós temos disponíveis no ambiente sem utilizar aquelas que eu já tinha te mostrado, aquelas que eu já tenho. Lembra aquelas que são recursos meus que eu trouxe para cá? Mas nós estamos explicando que eu estou montando um set para minha mãe e não para mim. E para minha mãe nós vamos montar com o que ela já tem. É muito importante a gente usar os recursos que ela tem disponível. Claro que se precisar de comprar alguma coisa, eu vou ajudá-la nesse processo, né? Mas nós não temos a intenção de gastar nada a mais com isso. Então nós vamos fazer algo muito bom com o recurso já disponível, certinho? Vamos mexer nas luzes. Ó, vamos apagar todas as luzes para ver o efeito de cada uma delas. Isso. Aqui nós estamos com todas as luzes apagadas e agora nós vamos acender uma a uma, tá? Primeira luz do teto. Essa é a luz do teto, tá? Bom, você viu que a câmera ajustou também a questão de cor, da temperatura de cor, porque ela está no modo automático. Lembrando que eu estou usando o meu celular para essa gravação, para te mostrar que é possível fazer com o celular e para te mostrar também que nós vamos usar os recursos disponíveis, mais uma vez, tá? Minha mãe não vai comprar uma câmera específica para isso, ela vai usar o que ela tem em mãos, tá bom? Ó, essa luz, ela me apresenta alguns problemas que eu vejo aqui no meu ponto de vista. Primeiro, tá? Ela está mais iluminando o meu background do que a frente, meu foreground, né? Aquilo que está aqui na frente do que você está vendo. Qual o outro problema que eu tenho com isso? Olha o tanto que deu brilho aqui na minha testa, a luz vem por fora de um jeito que não está me agradando tanto, tá? Não me agradou muito. Prefiro trabalhar com outras luzes. Vamos ver o que eu tenho disponível. Agora eu vou ligar o abajur e vamos ver que efeito ele vai dar neste lugar aqui. O abajur criou um outro efeito de uma iluminação lateral, tá? Que pode ser muito interessante, mas nesse caso eu continuo tendo um problema em relação à luz frontal. Eu ainda estou um pouco iluminado na frente em relação ao fundo. Meu fundo está mais bem iluminado.
E olha só no automático quanto a câmera varia em relação a essas coisas. Se eu diminuo ou aumento a intensidade da luz, muda o brilho da tela. Ó, olha o tanto que a câmera está se comportando em relação a isso. Tá? E agora nós vamos ver o efeito de uma outra luz que nós temos aqui. Vou apagar o abajur. Nós vamos apagar a luz de cima e vamos acender uma luz de efeito que fica na cabeceira da cama. Essa é a luz de efeito. Tá? Uma luz até interessante também. Não deu aquele brilho tão forte, veio uma luz lateral no reflexo da TV. Você consegue ver como é que está essa luz. Tá? É uma luz interessante, mas eu quero te lembrar de um detalhe. A imagem, por mais que ela está interessante, como eu disse, o ambiente está menos iluminado. O que provocou com que o sensor da câmera, o sensor do celular, forçasse mais a sua sensibilidade à luz. Nós temos 3 itens muito importantes na regulagem da luz, que nós temos isso num módulo que nós vamos falar, né, sobre os detalhes de como regular a câmera, o tripé da fotografia que a gente chama, que é o ISO, velocidade e abertura. Tá? Considerando esses 3 itens, o que o celular fez? Ele percebeu no automático que a luz estava baixa e ele precisava de iluminar melhor a cena, automaticamente trabalhando essas regulagens. Dentro do que ele tinha disponível, ele aumentou o ISO. Com que ele aumentou o ISO, eu perdi qualidade, eu perdi definição nessa imagem. Está ruim? Não necessariamente. Dependendo da qualidade do seu celular, pode ser que ele suporte isso de boa, mas não está tão bom quanto uma cena bem iluminada, tá bom? A luz até está interessante no sentido dos ângulos que ela chega, mas ainda tem um fundo mais iluminado do que a frente, tá? E estou forçando o meu sensor, provocando essa queda de qualidade. Certinho? Vou ligar mais uma vez o abajur. Também tem uma situação interessante, mas eu sinto falta de algo aqui na frente, iluminando mais o meu rosto. Você vai perceber que com que eu liguei o abajur, a câmera regulou automaticamente de novo e ela diminuiu o ISO. Tá? O que está variando um pouquinho de mais claro e mais escuro, que ele ainda está tentando entender essa cena, olha a variação. Por isso que a gente gosta de usar bastante modo manual, onde eu defino algo e aquilo permanece sem oscilação, tá? De acordo com a leitura do sensor. Então, nesse caso, a câmera processando, vendo que tem mais luz, ela diminui um pouquinho o ISO. Eu já ganhei um pouco de qualidade nessa imagem, tá bom? E agora nós vamos ligar a luz de teto. Luz de teto ligada, todas as luzes ligadas, tá? Estou melhor iluminado, no sentido de que o quarto tem mais luz, o sensor, mais uma vez, não ficou tão forçado em relação ao ISO, tá? Mas olha, ainda está variando muito a regulagem da câmera e eu ainda continuo com a frente mal iluminada. Eu posso resolver isso mudando o abajur de lugar, e é bem provável que isso vai acontecer. Mas antes, às vezes você não tem o abajur, às vezes você não tem todas essas luzes na sua casa e você tem outros recursos. Seja criativo. E eu quero te dar uma dica de como ser criativo. Tá vendo isso aqui, ó? Essa TV? Isso aqui nada mais é do que um painel de LED, né? Cheio de luzes aí para ser utilizada nessa cena também. Então eu vou ligar essa TV e você vai ver que ela vai influenciar um pouco naquilo que é a incidência de luz no meu rosto. Olha só, você já percebe um pouco. Ah, mas não foi tanto assim. Tá bom, vamos ver como que isso se comporta se eu apagar todas as outras luzes. Mais uma vez. Olha só a luz da TV. Ficou legal, né? Ficou interessante. O que a gente percebe aqui? Né? O que ficou interessante nessa cena? Eu já ganhei uma vantagem. Não estou dizendo que essa luz está pronta. Mas qual vantagem que eu ganhei? Eu tenho uma frente melhor iluminada em relação ao fundo, tá? Eu tenho uma luz no fundo, dando um efeitozinho ali de preenchimento, de leve, um detalhe, mas eu não estou chamando mais atenção para o fundo do que para frente. O meu rosto, né, as minhas expressões precisam chamar mais atenção do que o fundo. Então, dessa forma, eu estou melhor iluminado aqui, o que faz com que você perceba mais o meu rosto e as minhas expressões do que ficar procurando o que está lá no fundo da cena, tá bom? Isso é uma dica muito importante. Considere aí, de repente, seu painel de luz pode ser o seu monitor. É isso mesmo, o monitor que você está usando às vezes para fazer essas gravações, monitor do seu computador, né? Já pode resolver seu problema. Eu quero que você lembre disso. Tá vendo que é possível você fazer algo muito interessante com o que você tem? Você só precisa ser criativo.
né? Pensar nos recursos, observe as fontes de luz que você tem ao seu redor. Agora eu vou mudar esse abajur de lugar e vamos ver o efeito que nós vamos ter. Tá vendo ali o abajur? Vamos ligar? Bom, observe que a cor já mudou por causa da cor da temperatura, por causa da temperatura de cor daquela luz. Eu poderia resolver isso, nesse caso, esse abajur, trocando de luz, né, por uma luz com outra temperatura. E aí, você achou melhor ou não? Qual a sua opinião? Lembre-se de algo muito importante. O que nós estamos falando aqui, tá? A nossa conversa gira em torno de conceitos, experiências e também preferências, gosto. Não estou dizendo que algo é certo ou errado. Não estou dizendo que aquela primeira luz que a gente fez está errada, tá? Não é isso. Eu estou te dizendo que nós precisamos entender alguns fatores que fazem com que a sua imagem tenha uma percepção melhor. Nós estamos falando de impressões, a impressão que fica quando as pessoas veem o seu conteúdo. E essa imagem bem iluminada, ela vai diferenciar o seu conteúdo na internet. Então pode ser que alguém goste mais da luz atual, do jeito que está agora. Eu tenho a televisão dando um efeitinho de luz aqui, tenho a luz frontal dando um efeito bacana também, tá? Tem um fundo que está, de certa forma, iluminado, sem nenhum destaque. Nesse caso, não estou dizendo que destaques no fundo são ruins, pode ser que seja interessante, só não pode roubar a cena, não pode chamar muita atenção. E pode ser que você prefira essa cena de luz, mas pode ser que você prefira a cena anterior, sem o abajur. Tá certo? Não estamos falando de certo e errado. Tá legal, eu gosto dessa luz também. E aí, você tem que considerar também de acordo com o seu público, de acordo com a mensagem que você está tratando, de acordo com o seu tema. Pode ser que o estilo de iluminação, o estilo de cena, o ângulo escolhido também tenha uma relação com a linguagem que você quer passar, tá bom? Dependendo do que você vai falar, um tipo de luz pode ser mais adequado que outro tipo de luz, tá bom? A gente trabalha isso na fotografia, a gente trabalha isso no vídeo. Existem luzes mais suaves, luzes mais dramáticas, mais duras, luzes mais expressivas, mais marcantes, né? Luzes mais tenebrosas, luzes mais aconchegantes. E a gente tem que entender e experimentar um pouco disso. Não preciso que você entenda de todos os tipos de luz, mas é bom que você perceba e saiba administrar as luzes que você tem para alcançar o seu resultado, tá bom? Vamos lá? Agora nós vamos ligar a luz lateral de efeito. Olha lá, apareceu lá em cima, você consegue ver essa luz de efeito. Ficou interessante, já tem uma cena melhor iluminada ainda. Vou deixar a luz de efeito e vou apagar o abajur. Olha que bacana, tá legal isso, não tá? Eu tô gostando. Não sei qual é a sua opinião, mas eu gostei bastante desse set também, dependendo do que eu estou gravando, como eu disse para você. Lembrando que o seu monitor, a sua TV, tem controle de brilho, então eu poderia muito bem vir cá e diminuir a intensidade desse brilho, ou aumentar caso você tenha pouco brilho aí na situação que você tem agora. Use também a intensidade de brilho do aparelho que está em questão. Mas é claro que eu também vou usar essa TV como cena, como elemento para enriquecer, né, essa composição, né? Eu vou considerá-la como um item útil para nós e não apenas iluminação. Nesse aspecto, esse brilho está excessivo, porque não dá para ver nada que está aqui. Você consegue ver o que está aqui, mas não consegue ver o que está aqui. Por que isso? Porque nós estamos trabalhando com intensidades de brilho diferente, tá bom? O certo seria eu diminuir um pouquinho o brilho dessa TV. Vamos ver se eu consigo fazer isso de forma fácil. Bom, achei o controle da TV aqui. Vamos mexer no brilho dessa TV. Menu, imagem. Aí aqui eu tenho luz de fundo. Vou abaixar essa luz. Olha só. Aqui seria o mínimo dessa TV no caso. E eu posso ir aumentando aqui até encontrar o equilíbrio, onde eu percebo que eu tenho detalhes, eu tenho o efeito de luz que eu quero e eu tenho proximidade com o que está no notebook. Lembrando que se precisar eu também posso mexer no brilho do notebook. Vamos supor que eu quero que a TV tenha mais brilho e quero que o notebook também tenha mais brilho para equiparar, tá?
E eu também tenho que considerar isso em relação a todas as luzes. Você pode observar que a luz de lá, a luz lateral, ela está dando um reflexo ali, tá? Eu poderia resolver isso posicionando um pouquinho a TV, se isso for possível, se o suporte for móvel dela, inclinando eu tiro esse reflexo. Eu poderia resolver isso reposicionando o celular para um ângulo que eliminasse esse reflexo, tá bom? Ou eu poderia resolver isso apagando aquela luz e criando uma outra situação, tá bom? Não vou fazer isso agora, isso não vem ao caso. Eu quero só explicar para você as possibilidades e o que você pode fazer, certinho? Muito bom, estou muito feliz de ter chegado ao fim dessa primeira aula. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você esse conteúdo e muitas coisas boas vêm pela frente. Mas para que você grave isso bem, para que isso fique consolidado, para que você possa de fato interagir com esse material, você possa ter experiências com isso e usufruir do resultado, nós vamos ter um desafio amanhã, um desafio muito importante, você não pode perder. Fique atento que vai chegar no seu e-mail, tá? Amanhã logo cedinho esse e-mail chega para que você acompanhe, dê continuidade nesse material. Nós vamos alcançar grandes resultados, eu tenho certeza. Quero ver aí você bem, aplicando todo esse conteúdo e apresentando uma imagem maravilhosa na internet para as pessoas, beleza? Te espero lá!